te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Receba o servo do Senhor com as palmas. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Amém. Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 20. Quando você abre, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de mais uma vez mais poder estar voltando a esta querida casa que sempre nos recebeu com amor, com carinho, com respeito. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Francilene. Deus abençoe sua vida. Acertei seu nome? Acertei. Deus abençoe a vida da pastora. Deus abençoe a vida de cada um dos obreiros. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, bem rapidinho. E Deus, irmãos, tem feito coisas extraordinárias em nossa vida. Em meio a essa pandemia, Deus tem cuidado da gente. Deus, aleluia. Deus tem surpreendido a gente de uma forma positiva, de uma forma maravilhosa. E sou muito grato a Deus por tudo que Ele vem fazendo, né, na minha vida. Eu tinha um plano, pastora, de poder voltar a pregar só depois do meio do ano. Eu vou ficar em casa, eu vou curtir minha família, né? A minha filha acabou de nascer, tem 2 meses, vai completar 2 meses amanhã. E eu falei para Deus, eu não vou pregar não, só até o meio do ano, se der certo o ano que vem. Vai as ideias do obreiro. Né? Aí você pode estar falando, mas pregador, né? Você queria desistir? Não tem nada de desistência. Nem sempre parar e desistir. Entenda uma coisa. Às vezes a gente parado com obediência, a gente recebe de Deus também. Mas quando eu falei isso, aí pronto. Aí telefone toca, vai aqui, vai lá, irmão. Aí eu entendi, né? Fui orar a Deus. Aí Deus perguntou, né, aonde eu queria estar. Se no leito ou pregando. Eu falei, rapaz, então vamos pregar, né, Jesus? Vamos fazer o que o Senhor quer, né? E Deus tem nos abençoado, irmão. Amém? Ora pela minha família, né, minha esposa, minha filha missionária Sara Radassa, acabou de nascer. Eu já profetizo isso em nome de Jesus. Amém? E eu tenho certeza que Deus continuará fazendo coisas lindas. Capítulo 20. Somente o versículo de número 17. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. A irmã está em Lucas. É Lucas? Capítulo 20. Versículo do número 17. A palavra conhecida, vai ser fácil da gente adorar junto. Não se preocupa, vai ter bastante tempo. O irmão me deu até 11 horas, então daqui para lá. Aleluia, Deus. Todos acharam aí? Amém. Amém? Glória a Deus. Se o irmão que mexeu no sonho deixar assim até o final, eu dou um beijo e um abraço, tá bom? Não trouxe trufa, então eu te dou um abraço. Versículo 17 diz assim: vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parado de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Aleluia, Deus. Pode se assentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cadê o Rogério? O Rogério foi embora? Rogério, o missionário Rogério foi embora? Foi pregar? Pai, que bênção.
Deus possa usar o servo do Senhor também de uma forma poderosa. Queridos, de fato, todos nós que aqui estamos conhecem muito bem esse texto que ora nós acabamos de ler. O capítulo 20 do livro de 2 Crônicas é um capítulo familiar, conhecido, e quem de nós aqui, quem ama a Bíblia Sagrada, nunca parou um pouco do seu tempo para se debruçar em cima do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Esse capítulo que está baseado em oração, clamor, jejum e fidelidade a Deus. A figura central deste capítulo é Josafá. E quem era Josafá? Josafá, ele é filho de Asa. Asa, para quem não sabe, foi um importante rei para o reino sul Judá. Ele reinou sobre o reino sul por aproximadamente 41 anos. Diz a Bíblia que os primeiros 10 anos do seu reinado foi anos de paz, e ele aproveitou esses anos de paz para fazer uma reforma dentro do reino de Judá. Diz a Bíblia Sagrada que ele vai abolir a idolatria, ele vai convocar a nação para buscar a Deus, e assim os olhos de Deus estavam sobre este reinado. Mas nem só de paz vive um reinado. A gente sabe que a guerra também se levanta, os problemas, as dificuldades também vão se apresentar. E diz a Bíblia que uma nação chamada Etíopes se levantaram contra Judá, e diz a Bíblia que essa era uma nação poderosa que dificilmente perdia uma guerra para outras nações. Diz o texto que quando Asa soube que eles estavam vindo, Asa buscou a Deus e Deus deu vitória para o reino de Judá. O texto no capítulo 15, do segundo livro das Crônicas, vai dizer que Deus agora envia um profeta por de nome Azarias, filho de Obed, para dizer para Judá, para dizer para Asa, dizendo para eles: enquanto vocês estiverem com Deus, Deus também vai estar com vocês. Aleluia. Mas no dia que vocês deixarem a Deus, Deus também vai deixar a vocês. Diz a Bíblia que a mensagem foi entregue e o profeta deixou um alerta dizendo: fortalecei-vos as vossas mãos para o bem, porque a obra dela tem uma recompensa. Só que os anos se passam, gente, e diz a Bíblia Sagrada que outra nação do reino norte vai se levantar novamente contra Judá. Judá, ou reino de Israel, vivia em constante guerra contra as outras nações que queriam invadir e sitiar a Judá. Mas diz a Bíblia no capítulo de número 16 que Asa deixou de confiar em Deus e fez uma aliança com o rei da Síria chamado Ben-Hadad. Diz a Bíblia que Deus vai enviar um profeta por de nome Anani e vai dizer para ele: não foi Deus com vocês quando os etíopes se levantaram contra vocês? Não foi a mão de Deus que deu vitória para vocês? Ou porque agora vocês estão procurando refúgio em outras nações? Diz a Bíblia que o profeta trouxe uma mensagem de repreensão. Só que o texto diz que o rei Asa não gostou dessa profecia. Ele pega o profeta, manda prender, bate nele. Só que eu aprendi uma coisa na minha vida, que pode até matar um profeta, mas nunca vão poder matar as verdades que saem da boca dele. Diz a Bíblia Sagrada que este rei Asa, ele vai cair enfermo, e o reino de Judá está em declínio espiritual. Esse reino agora está um reino apóstata. A apostasia adentrou dentro do reino de Judá.
E o que é apostasia? Apostasia é abandono consciente, premeditado da fé. Esse povo estava pecando sem se importar com aquilo que Deus iria trazer para o reinado. Diz a Bíblia Sagrada então que este rei, ele vai cair enfermo na cama, e diz o texto que Deus deu um tempo para que ele fosse buscar a ele. Mas diz a Bíblia que mesmo na sua enfermidade, ele não buscou a Deus, e sim aos médicos. Está escrito, o texto diz que ele vem a morrer. Quando ele morre, diz o texto sagrado no capítulo de número 17, que Josafá vai assumir o trono de Israel. Só que ele assume o trono debaixo de muita apostasia. O reino de Judá está longe de Deus. O povo já não está mais buscando a Deus como antes. Então ele assume o trono, e diz a Bíblia Sagrada que ele fez o que parecia bom aos olhos do Senhor. Já no terceiro ano do seu reinado, Josafá, já com 35 anos de idade, diz a Bíblia que ele vai chamar os levitas, vai chamar o sacerdote e vai dizer para eles: pegue a lei e saia pelas casas, pelos templos, e voltem novamente a ensinar a lei de Deus para o povo, porque a lei que vai dar uma direção, é a lei que vai trazer a santificação, é a lei que vai trazer estrutura para dentro do reino sul-Judá. Diz a Bíblia Sagrada então que os sacerdotes e os levitas começaram a ensinar a lei de Deus ao povo, e Deus se agradou desse ato, a ponto de começar novamente a abençoar o reino sul-Judá. Diz a Bíblia Sagrada que Josafá caiu na graça do povo e também na graça de Deus. Se você tem uma Bíblia King James na sua mão, vai dizer que ele ficou famoso, e a sua fama correu por vários lugares, adjacente ao reino sul-Judá. E eu costumo dizer, pastora Francilene, que a fama tem suas particularidades peculiares, tanto para o bem quanto para o mal. A fama faz com que nós entramos em lugar que jamais a gente pensou em adentrar. A fama faz a gente conhecer pessoas que jamais a gente pensou em conhecer. A fama também tem seu lado ruim, porque a fama atrai pessoas para o nosso lado, para andar conosco, não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que a gente tem. Então a fama tem esse lado escuro. Diz a Bíblia Sagrada que o reino está crescendo assustadoramente, a ponto de no reino do norte, anos depois, Acabe e Jezabel está sentado no trono, e diz a Bíblia que eles têm as suas pretensões de subir a Ramote Gileade e conquistar a cidade para si. Diz a Bíblia que o reino do norte é constituída por 10 tribos. Imagina comigo, Acabe olhando para o reino de Judá e vendo que Deus está abençoando a Josafá e o seu reinado. Então ele coloca na sua mente, dizendo: eu vou me aliançar com Josafá, nós vamos voltar a se unir, e a gente vai subir a Ramote Gileade e vamos conquistar essa cidade para si. Se você ler o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas, você vai ver que Josafá está rico em abundância, em ouro, em prata, em bronze. Diz a Bíblia Sagrada que Acabe manda um mensageiro para que eles viessem a se aliançar. Diz a Bíblia Sagrada que Josafá vai aceitar o desafio de se aliançar com alguém que Deus já não tinha mais aliança com ele. E essa aliança foi tão forte que Josafá permitiu que o seu filho Jorão casasse com a filha de Acabe, por de nome Atalia. Essa aliança estava agradando a terra, mas estava desagradando o céu. É interessante notarmos que quando a gente vai ver essa pretensão deles subirem para Ramote Gileade
conquistar essa cidade para si. Diz a Bíblia que havia 400 profetas, e esses profetas profetizavam, gente, em uma só voz, dizendo: subamos a Ramote de Gileade e nós vamos conquistar essa cidade para si. Nós estamos falando de 400 profetas profetizando em uma só voz, dizendo para Josafá e Acabe, dizendo: pode subir, porque Deus está no negócio. E quem não gosta de ouvir positividade, quem não gosta de ouvir uma profecia que Deus está aprovando algum negócio, quem não gosta de ouvir que Deus é conosco, todos nós gostamos de ouvir que Deus está aprovando, que Deus está no negócio, que nós gostamos de ouvir esse tipo de profecias, de positividade. A gente não analisa quem está entregando a profecia, a gente já não prova mais para ver se tal espírito é de Deus ou não. Se a mensagem for boa, a gente aceita, vai para casa e está tudo bem. Mas diz a Bíblia Sagrada que Josafá era de um tipo de rei que todas as vezes que ele subia para uma guerra, ele consultava a palavra do Senhor por intermédio de um profeta. Perceba comigo que tem 400 dizendo: pode ir, porque Deus está provando. Mas Josafá desconfia de todos os profetas em uma só voz, dizendo: pera aí, pode subir porque Deus está dando vitória, tem alguma coisa de errado aí. Então Josafá se permitiu ser diferente no meio daquele todos iguais. Diz a Bíblia que ele disse: ainda tem algum profeta do Senhor para que a gente consulte a palavra de Deus por intermédio dele. Diz a Bíblia que Acabe se levanta e diz: então, há um profeta aqui ainda, mas ele nunca profetiza o que é bom aos meus ouvidos. A Bíblia diz que Josafá olhou e disse: quem é ele? O nome dele é Micaías, gente. Só que Micaías está preso, Micaías está dentro de uma prisão. E eu buscando a Deus, Deus falou comigo dizendo: filho, a marca de um falso crente, a marca de um falso profeta é querer ouvir aquilo que lhe agrada. A marca de um falso adorador é querer vir para a igreja e querer ouvir aquilo que o seu ego vai saltar dentro dele. Mas perceba que o culto aqui dentro do capítulo 18 é um culto positivo para o homem, mas Deus está olhando de cima para baixo e está dizendo: o homem está aprovando, mas eu estou desaprovando essa aliança. Perceba que Josafá é alguém que Deus levantou, mas ele foi trazer para perto dele quem Deus queria que ele mantesse distância. Ele foi trazer para dentro da casa dele quem Deus queria que nunca estivesse dentro do reinado dele. Ele foi andar com pessoa que Deus não estava aprovando a aliança. E é perigoso a gente trazer para próximo da gente quem já perdeu o contato com Deus. É perigoso a gente querer se aliançar com outra pessoa que você vê que Deus já não tem mais aliança com ele. Diz a Bíblia que essa aliança tirou o olhar de Josafá em Deus. A Bíblia diz que ele diz: manda chamar o profeta, porque nós queremos ouvir Deus falar pela boca dele. Só que o texto diz que ele está preso, ele é profeta, e o que ele está vivendo não condiz com aquilo que ele carrega. Por quê, pregador? Ele carrega uma promessa, ele é profeta fiel, só que o ambiente que ele está vivenciando não condiz com aquilo que ele carrega dentro dele. Ele está vivendo dentro de uma prisão. Só que se a gente vê o texto sagrado, a prisão não tirou a sua identidade, a prisão não roubou a essência que ele carregava, a prisão não mudou quem ele era, mas ele mudava através da essência que ele tinha, o ambiente que ele estava. Perceba comigo que o texto bíblico diz que os profetas vai atrás dele. Diz a Bíblia que um quer o cabeça dos profetas, porque sempre tem o cabeça da patota, sempre tem aquele que leva a contenda, que levanta a contenda, sempre tem, sempre tem. Diz a Bíblia então que eles vão até a
prisão. Chegando dentro da prisão, parece que vejo Micaías lá dentro, glória a Deus. Eles chegaram diante de Micaías e disse: então, os nossos 2 reis estão assentados nos seus tronos, e nós, os 400 profetas, estamos profetizando que eles vão ter êxito na guerra, que eles vão subir a Ramote Gileade e vai conquistar a cidade para si. E nós queremos que você também profetize o que nós estamos profetizando. Perceba, são profetas fazendo o que é errado e ainda quer influenciar os outros a querer fazer o que é errado também. Porque tem gente que é assim, ele erra todo dia e ainda vem maquinar na mente dos outros a querer também que ele erre. O interessante notarmos aqui é que Micaías poderia muito bem aceitar a proposta para ficar livre da prisão, mas é melhor você dormir tranquilo com Deus do que perder a sua paz falando que Deus não mandou falar, gente. É interessante isso daqui, porque ele disse: eu vou orar a Deus, e o que Deus me falar, eu vou falar para você. Gente, era a oportunidade dele sair de dentro daquela prisão, mas ele, como profeta da verdade, como minoria, não se rendeu ao sistema religioso da época. E tem muita gente que pensa que Deus só está com a maioria, mas Deus não conta com a maioria, Deus conta com a minoria, com a verdade na boca. Oh, glória! Diz o texto, eu estou terminando, diz o texto que ele vai orar a Deus. Gente, Deus vai descer naquele ambiente de prisão. Vou repetir: Deus vai descer naquele ambiente de prisão. O ambiente era desconfortável, o ambiente era desfavorável, mas o ambiente não limita Deus a descer. Não. Muito pelo contrário, o ambiente pode ser estreito, o ambiente pode ser ruim, mas se você dobrar o joelho, Deus vai descer dentro do ambiente. Alex, me prova isso, eu te provo. Êxodo capítulo 3. Se a gente ler, você vai ver que havia um povo dentro do Egito escravizado por 400 anos. Imagina comigo, porque eles só estão escravizados porque eles não clamavam a Deus. No dia que eles decidiram clamar por causa da opressão do Egito, diz a Bíblia que lá no deserto tinha um homem cuidando de ovelha. Perceba, olha para cá, olha para cá. Enquanto Moisés cuidava de ovelha, tinha um povo clamando a Deus por libertação. E alguém pensa que Moisés foi levantado porque ele era bom, que nada. Alguém pensa que Moisés foi levantado porque ele era bonitinho, que nada. Moisés só foi levantado porque tinha uma nação clamando por libertação. E eu preciso profetizar isso daqui para alguém, porque enquanto a gente está clamando aqui, Deus está levantando Moisés lá. Eu vou explicar melhor esse texto para você. Se a gente ler o livro de Daniel no capítulo 9, no seu versículo de número 21, você vai ver que Daniel orou, e a Bíblia diz que ele vai esperar alguns dias a resposta de Deus. Irmão, ele orou, e diz o texto que Deus desceu. E Deus não desceu porque Daniel era bom, não. Deus desceu porque Daniel era profeta, também não. Deus desceu porque Daniel orava. Vou repetir. Sabe por que tem muita casa vazia? Porque deixaram de orar. Sabe por que tem muita gente escravizada dentro de ambientes? Porque não ora. Enquanto você não orar, tu vai viver as mesmas coisas, as mesmas promessas. E Deus está dizendo: eu só estou esperando você orar para mim descer e mudar a sua realidade. Eu estou pregando para crente aqui. Deus está dizendo: eu só estou esperando alguém se prostrar para me mudar quem ele é, o ambiente que ele frequenta e as pessoas que ele ora. Depende de você muito o ambiente que você frequenta para ser mudado. É por isso que o diabo tem tentado nos tirar do âmbito da oração. É por isso que o diabo tem se levantado e tem colocado cansaço na gente, seta na gente. Para quê? Para a gente não orar. Mas nessa noite eu vim pregar aqui para uma igreja que pode estar cansada, mas
adorar. Eu estou pregando para crente aqui que deixou provação em sua casa, mas veio para a campanha dizendo: Deus, eu vou lá adorar o Senhor. Então levante a mão, porque eu preciso falar isso para alguém. Levante a mão por gentileza. Isso aqui é profecia para crente aqui. Deus está dizendo: filho, diga para minha igreja que o ambiente que eles estão vivenciando nunca mais será o mesmo, porque tem oração dentro desse ambiente. Eu estou vendo Deus pegando na mão de alguém aqui nessa noite que decidiu ser fiel, e Deus está dizendo: eu estou mudando esse ambiente, eu estou mudando essa circunstância. E olha o que o texto diz, gente, para a gente terminar. Diz a Bíblia Sagrada que ele vai orar ao Senhor, e quando ele ora, Deus desce e fala com ele. Só que a mensagem que Deus está entregando para Micaías não é o que o povo quer ouvir. Não é. A mensagem que Deus entrega para dentro da prisão para Micaías não é o que Israel queria ouvir, mas nem sempre o que o povo quer ouvir é o que Deus quer falar, irmãos. Se nós observarmos, Deus desce e diz para Micaías: diga para o povo que eu não estou com eles no meio dessa guerra. Se eles forem, eles vão perder essa guerra. Então fala para eles, e cada um para suas casas, porque eu estou no controle. Só que o texto vai dizer que lá vem o Micaías. Imagina comigo, ele vem e de repente ele pode estar dizendo consigo mesmo: hoje eu posso perder a minha cabeça, mas eu vou falar a verdade. Hoje eles podem até me bater como eles fazem todos os dias, mas eu vou entregar o que Deus me mandou eu falar dentro daquela prisão. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente só é profeta quando a mensagem é boa, quando Deus manda entregar. Mas Deus está levantando uma geração de Micaías corajoso aqui. Não, vou repetir. A geração que Deus está levantando não é a geração de Acabe e Jezabel que quer entregar o que o povo quer ouvir. É a geração de Micaías que quer confrontar uma geração. Deus entregou a mensagem, lá vai ele entregar a mensagem para o povo. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele vai nos seus passos lentos entregar a mensagem, imagina comigo os dois reinos sentados nos seus tronos. A Bíblia Sagrada conta que ele chega, olhou para Acabe, olhou para Josafá, olhou para os profetas e disse: eu vi Israel espalhado pelos montes como ovelha que não tem pastor. Gente, você sabe o que é isso? Era Deus dizendo para Israel: eu sei que eu sou o pastor de vocês, mas se vocês forem, vocês não vão ter a presença do pastor com vocês. Então era Deus dizendo: é melhor você ter a presença do pastor sentado do que ter a ausência dele caminhando. Vou repetir. É melhor você ter a presença do pastor sentado do que ter a ausência dele caminhando para uma guerra que Deus não está no meio dela. E quando eu começo a ver isso daqui, eu vejo o próprio Jesus em João capítulo de número 10 pregando, dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu conheço a voz das minhas ovelhas, e as ovelhas também conhecem a minha voz. Só que Jesus disse que toda ovelha que não obedece à voz do seu pastor, ela é ladrão, ele é salteador, não conhece a voz do seu dono. É por isso que eu amo Davi quando ele está no deserto cuidando de ovelha. Davi não está num ambiente confortável não, gente. Davi está num ambiente desconfortável. Só que a Bíblia diz que ele olha para ele e diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Era Davi dizendo: eu estou no deserto, mas tenho a presença do meu pastor. Eu estou no vale, mas tenho a presença do meu pastor. A porta fechou, mas eu tenho a presença do meu pastor. A enfermidade chegou, mas eu tenho a presença do meu pastor. Os dias são difíceis, mas eu tenho a presença do meu pastor. E a pergunta nessa noite é: você quer mais presença de quem para continuar acreditando, rapaz? A presença do pastor está com essa igreja. Lá vai Deus está dizendo que quem obedece à voz do seu pastor não perde guerra para ninguém.
Ei, se o pastor mandou ficar, fica, mas tem uma coisa: se ele mandou você se levantar, pegar a espada e ir para a guerra, pode ir. O cenário pode ser de dificuldade, mas se o pastor estiver com você, oh glória, o momento pode até ser ruim, mas se o pastor estiver caminhando com você, o vale pode ser de morte, mas se o pastor estiver guiando, não vai ter morte, vai ter vida. Oh, glória. A porta pode até estar fechada, mas se o pastor estiver com você, não vai faltar nada, assim diz o Senhor. Só que você vai ler o texto comigo e você vai ver que todo rebelde quer dar o seu jeitinho para alguma coisa. Todo rebelde, ele quer dar o seu jeito, irmão. E a Bíblia diz que quando ele ouviu essa profecia, Acabe olhou para um lado, olhou para outro e diz assim: então, eu sei que a profecia é para a gente não ir, mas eu vou me disfarçar a si mesmo e vou subir e vou para a guerra, não tem problema. Eu desobedeço a voz desse profeta aí, porque Deus não falou mesmo nele. A gente se disfarça e vamos subir para a guerra. Irmãos, o interessante desse texto não foi nem a ida do Micaías para entregar a mensagem, foi a volta dele para a prisão. Ele sabe que ele vai voltar, pastora, para a prisão, do mesmo ambiente de prova que ele estava vivenciando. Mas se você ler o texto no capítulo de número 18, no versículo de número 14, você vai ver comigo que Micaías está voltando, gente, para a prisão. E quem está indo para uma prisão, ele não está indo sorrindo, ele não está indo de cabeça erguida, geralmente não. Mas se a gente ler esse texto aqui, você vai ver que ele está apanhando, ele está sangrando, mas diz a Bíblia que ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, mesmo apanhando e ferido, o céu se revelou-se para ele. Não, vou repetir isso daqui, porque Micaías não está vivendo dias bons, ele está apanhando, está sangrando, feridas expostas. Mas quando ele olha para cima, o céu estava dizendo: a terra te maltrata, mas eu te acolho lá em cima. Eu estou sentindo uma presença dele aqui nessa casa. É Deus dizendo para alguém: eu vou me revelar para quem não decidiu se prostrar para as dificuldades. Estão tacando pedra em você, mas Deus está dizendo: eu sei que você é, e vou abrir o céu na tua cabeça. Eu vejo Micaías olhando para cima e Deus se apresentando para ele. Imagina comigo, porque ele está sangrando, mas ele está vendo o que ninguém está vendo. Ele está ouvindo o que ninguém está ouvindo. Porque as nossas feridas não podem impedir de a gente ver o céu aberto. Quando o céu se abriu sobre a sua cabeça, ele olhou para quem estava batendo nele e disse: eu vi. Você viu o que, Micaías? O que vocês não estão vendo. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e o seu exército está à sua direita. Espera aí, eu estou vendo Micaías vendo o céu aberto e o momento dele não é bom. Isso lembra de alguém dentro da Bíblia, lembra de Estevão. Estevão no capítulo 7, versículo 55. Alguém está apedrejando ele, mas ele não olha para as pedras, ele olha. Porque geralmente quem olha para a terra só vê dificuldade, mas quem olha para o céu, sabe o que Deus está dizendo? Muda a sua visão, que você vai começar a ver e ouvir o que ninguém está ouvindo e nem vendo. Escuta isso. As pedras estão vindo contra Estevão, mas ele não focaliza os seus olhos nas pedras, ele focaliza os seus olhos. Aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O pregador não me convenceu. Lembra de Isaías, no capítulo 6? Foi no ano em que ele perdeu alguém que era o seu braço direito, o seu primo, da sua casa, da sua linhagem.
Era crise dentro de Israel no reinado. Isaías não decidiu ficar em casa. Ele foi para onde? Foi para o templo. Aleluia. E diz a Bíblia que quando ele chegou no templo, embaixo tinha crise, choro, luto, dor. Mas quando ele olhou para cima, Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo: eu sei que a visão de muita gente aqui embaixo está difícil. Mas Ele está dizendo: lembre-se que sempre tem um céu para se apresentar no momento de dor. Eu sinto um quebrantamento descendo aqui em nosso meio nessa noite. E Deus está dizendo: convida os profetas a olhar para cima novamente. Eu sei que a dor chegou, eu sei que o luto entrou, eu sei que a dificuldade veio, a humilhação chegou, mas Deus está dizendo: filha, tem um céu se apresentando como solução para você. Meu Deus. Ai, Jesus, que graça. Deus está dizendo para alguém: sinta a minha misericórdia te abraçando agora nessa noite aqui. Orabacarabassuria. Ai, ai, ebai, orabacarabassuria. Eu sinto uma presença descendo aqui nessa casa de oração. E Deus dizendo: eu estou consolando alguém que a terra está ferindo. Eu estou consolando e abraçando alguém que a terra está desprezando. Mas o céu hoje veio se apresentar como solução para essa dor para você aqui agora. Sinta Deus pegando na sua mão e dizendo: ei, a tua dor é a minha dor. O seu problema é o meu problema. Essa luta não é sua, é minha. Orai, ebai, abacarabassuria. A graça, ei, abai, orai, abacarabassuria. A graça de Deus aqui agora se revelando pra gente. Eu não sei se vocês creem, mas enquanto aquelas duas irmãs da porta estão com aquelas mãos erguidas, eu vejo Deus acendendo uma chama de lá para cá e dizendo: diga para os meus filhos aqui agora que eu estou abraçando a dor deles, o luto deles, o choro deles. Eu não sei se você acredita nisso, mas o Espírito está dizendo: convida os profetas agora a olharem para cima. É de cima que está vindo socorro, é de cima que está vindo renovo, é de cima que está vindo libertação, é de cima que está vindo cura, é de cima que está vindo coisa nova. Recebe agora essa presença aí. Eita, Deus está despejando uma graça aqui em nosso meio agora. Ele está me dizendo: eu estou curando alguém instantaneamente aqui. A minha presença vai te curar agora. Orabai, ebacarabassuria. Recebe o meu cuidado aí agora. Isso, se derrame na presença dele. Isso, esse sofrimento é porque você decidiu falar a verdade. Essa retaliação é porque você decidiu ser fiel. Eu estou arrepiado aqui. Aleluia. O céu já está começando a se abrir em vidas aqui agora. Orabacarabassuria. Ai, ai, abai.
Levante as duas mãos, toda a igreja para o céu, porque o que está vindo é coisa nova, é novidade. Urabacarabassúria, xarabacarabadaio, aieabaio, uraiebaiebaca. Assim diz o Senhor a esta igreja nessa noite: eu estou abraçando as tuas dores, eu conheço a tua estrutura, eu sei que sozinha você não tem condições, mas o meu prover, a minha novidade, o meu espírito te cobrirá aqui agora nessa noite. E para saber que é Deus que está falando, eu vou levantar os meus aqui agora, eu vou começar a tomar os meus aqui agora, eu vou começar a renovar os meus aqui agora. Recebe agora essa presença dele. Isso porque está descendo novidade. Há uma graça, há um fogo. Eu vou começar a tomar os meus de verdade aqui. Os de mentira vão ficar dentro, mas os de verdade vai começar a adorar agora. Isso, recebe aí a minha graça. Eu vou tomar a minha igreja para mostrar que eu ainda faço. Alguém não está acreditando no que eu vou fazer, mas eu não dependo de você acreditar, eu dependo de quem adora no ambiente. Oh glória, há umas águas que cura descendo desse público. Oh glória, está esparramando na igreja, e ele está dizendo: vem acreditar e abrir a boca agora adorando. Eu vou passar renovando, batizando, curando e pegando novidade. Olha Deus tomando os vasos na porta, olha Deus tomando os vasos ali. Deus vai começar a passar aqui no meio, Deus vai começar a tomar a mulher de Deus aqui agora. Olha aí, olha aí, tá ferida, mas tá dando lugar. Ninguém vê nada, mas tá dando lugar. Abre a boca, abre a boca, recebe.
espiritual aqui, cânticos. Toma, Satanás, isso aqui é cântico espiritual. O diabo está doido porque não está entendendo essas línguas. Esse idioma ninguém consegue interpretar, só Deus. Só Deus. Só Deus. Oh! Meu Jesus, seja coberto com essa graça divina. Vem aqui. Coloca as mãos aqui nos ombros da pastora, os dois ombros dela. Isso. Porque o que Deus vai fazer nesse ministério, o crescimento que vai ter, não precisa de lobos inscritos. Vão falar até que tu tá passando a mão. Tem gente que até desconfia, não desina porque é rebelde, mas assim diz o meu espírito. Diga pra minha serva que eu estou revestindo ela. O glória a Deus da igreja, o glória a Deus da igreja. Eu estou derramando uma unção. Cadê quem agora?
essa palavra. Preste atenção. A maior bênção do céu da vida de uma pessoa, primeiro, é que a gente obtenha a salvação aqui dentro da gente. Quando você tem a certeza de quem você é, está mudando você. Quando você tem a certeza que Cristo está dentro do teu coração, você não teme as dificuldades da vida. Mas tem gente que é assim, gente. Querem a sombra da cruz.